Fala time, João Veller, Swap Cami por aqui, e neste canal e também na nossa empresa nós tratamos de transferências internacionais de recursos. Se você, pessoa física ou jurídica, precisa movimentar recursos globalmente para pagamentos e recebimentos internacionais, nós temos total expertise no tema e podemos te ajudar tanto aqui no Brasil, como também com a nossa estrutura no exterior de conta multimoedas. Faça contato com a nossa equipe. Bom, vamos lá. Na série da conta de domiciliado no exterior ou cadastro de não residente, hoje eu vou falar sobre o uso deste cadastro para investimentos aqui no Brasil, tá? Especificamente falando de cadastro para pessoas físicas. Quem é que deve ter a CNR ou a CDE? Como eu falei no vídeo anterior, CNR e CDE são contas correntes em reais destinadas para estrangeiros que queiram movimentar reais aqui no Brasil. Movimentar reais para pagamentos, recebimentos e também para investimentos, ok? Bom, então o brasileiro que deu saída fiscal ou o estrangeiro que queira fazer essa conta em reais pode utilizar a CNR. E um dos pontos importantes, tá? A CNR, até 31 de 12 de 2024, deste ano, ela tinha um uso bem restrito no que tange investimentos. Nós poderíamos, a pessoa física, ela só poderia investir em CDB, ou no caso, dívida do banco, que ela estava abrindo a CDE. Então, por exemplo, eu abri uma CDE no Banco Bradesco e eu quero fazer investimento no Brasil com o saldo que eu tenho na conta. Qual produto que essa pessoa tinha acesso? Até dia 31 do 12, o que ela tem acesso? É CDB. CDB do banco, tá? Isso com todos os bancos aí que oferecem a CDE e que possuem, obviamente, a estrutura de investimento atrelada. Alguns não possuem, tá? Bom, o que acontece? Para 2025, houve uma mudança recente e conjunta entre Banco Central e CVM para dar uma tratativa mais fluida para o investidor estrangeiro aqui no Brasil que queira investir em ativos nacionais, brasileiros, tá? A ideia é fomentar este mercado, trazer recurso estrangeiro para o nosso mercado brasileiro e, obviamente, tratar esses investimentos como se fosse de um brasileiro normal por aqui, tá? Então, o que mudou? Até 2024, final deste ano, se você quisesse investir em algum outro produto que fosse diferente do CDB que o banco te ofertasse ali no processo de conversão para uma conta CDE ou CNR, você teria que nomear um representante para você junto à CVM que faria toda a movimentação em seu nome. Então você teria que nomear um representante, custodiar os ativos num local que fizesse a custódia desses ativos para estrangeiros e você teria, obviamente, aí custos muito elevados atrelados para esse tipo de operação, tá? Era o também conhecido como investidor qualificado, através do RDE portfólio, enfim. Isso mudou. O Banco Central quer simplificar para facilitar esse fluxo de capital aqui no Brasil, porém, ele trouxe mudanças substanciais, mas colocou também limites importantes que devem ser que devemos ter cautela na movimentação. Tá? Então, como eu falei, até 2024 o processo de investimento no Brasil no mercado financeiro era bem restrito, somente em CDBs, para uma conta de não residente tradicional. Ah, poxa, queria investir no mercado de bolsa, fundos, COI, previdência, teria que fazer um processo via investidor qualificado, abrindo um RDE portfólio, que encarecia bastante essa operação, inclusive nomeando um representante que cobra caro para fazer a gestão desse patrimônio por aqui, tá? 2025 chega, a normativa conjunta entre Bacen e CVM diz que pessoas físicas estrangeiras que queiram investir no Brasil até o limite de 2 milhões de reais poderão ter acesso ao mesmo produto que um brasileiro poderia ter acesso aqui no Brasil, tá? Sem nomear representantes, que é o mais importante. Porque o custo atrelado para fazer esses investimentos era da nomeação de um representante, do custodiante, enfim. Isso significa que as plataformas que aí estão, elas não estão adaptadas ainda para isso, elas estão num processo de adaptação para atender essa nova legislação. Inclusive, é muito importante que elas façam essa adaptação rapidamente para atender
os brasileiros que deram saída fiscal e também os estrangeiros que querem investir por aqui, e deem a tratativa como se fosse um brasileiro investindo. Então, até 2 milhões de reais, não há mais a obrigatoriedade de nomear um representante. Isso significa que você vai poder acessar a sua plataforma até este limite e movimentar ali a compra de ativos, bolsa de valores, fundos de investimento, dentro da sua capacidade financeira declarada, dentro da sua gestão patrimonial, seguindo até o teto de 2 milhões de reais. Poxa vida, movimentei 2 milhões e R$ 1. Muda completamente a estrutura. Você deve, a partir desse momento, nomear um representante, um custodiante e mudar a sua estratégia ali de investimento aqui no Brasil. Fato é que muitos dos nossos clientes que deram saída fiscal também estão saindo com o dinheiro. Eles querem levar o dinheiro embaixo do braço junto. Por quê? Porque o Brasil perde muito com a desvalorização cambial. A gente tem uma moeda que perde valor consistentemente ao longo do tempo, e mesmo que tenhamos taxas de juros atrativas, muitas vezes a variação cambial come toda essa rentabilidade. E eu imagino que dentro dos 20, 30 anos não teremos mudanças muito substanciais com relação aí à hegemonia do dólar e também o poder que o dólar tem na economia global. Então, é muito comum que os nossos clientes façam um processo de dolarização. Então, dá a saída fiscal e já transfere todo o patrimônio para o exterior para dolarizar o patrimônio que tinha, né? E isso dá para fazer com diversas estruturas de blindagem patrimonial, enfim, que podemos entrar nesse assunto até em um outro vídeo. Mas, então, a boa notícia é essa: você, estrangeiro, poderá investir livremente no Brasil até o teto de 2 milhões de reais nos mesmos produtos que brasileiros investem por aqui hoje. Então, aquela métrica que te bloqueava até a compra de um CDB somente do banco, agora já caiu por terra e certamente vai ajudar para pessoas que possivelmente têm ativos em bolsa, estão fazendo a saída fiscal neste momento, precisam manter esses ativos aqui ainda, não querem liquidar a posição. Pode ser uma opção aí para te ajudar até o teto de 2 milhões de reais. Ficou qualquer dúvida sobre o produto CDE e investimentos? Entre em contato com o nosso time. Nossa equipe é qualificada. Falamos todos os dias desse tema aqui dentro com nossos clientes e ajudamos você a desenrolar a sua operação da forma correta, seguindo o que a legislação estabelece, para que você não venha ter problema no médio e no longo prazo para a movimentação de capitais, ok? Bom, espero que tenham gostado aí da notícia. Nos próximos vídeos falarei mais também sobre o uso da CDE para empresas, que lá ainda mantém essa obrigatoriedade dos representantes, e também para a movimentação de reais no Brasil, por exemplo, para a compra de imóveis ou venda de imóveis. Então, se você tem interesse nesse tema, acompanhe os nossos próximos vídeos, estamos aqui para te auxiliar no processo de abertura de conta CDE e na movimentação de capitais pelo mundo todo, ok? Um forte abraço, até o próximo vídeo e bons negócios!